do Pai, estás cuidado da nossa irmã. Aleluia. Cauana. Amém. Que Deus use a tua filha com poder e graça, autoridade, aleluia, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus, Senhor. Que coberto aos olhos sim, do Espírito, Deus, e que esta palavra possa penetrar nos nossos corações, aleluia, em nome gerar de Jesus. fruto de arrependimento. Aleluia, Pai, Senhor. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Deus está curando, filha. Eu creio e recebo em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Quando eu vi o meu nome lá na escala, deu muito frio na barriga, não foi só um pouco. Porque quando a gente entende a seriedade que a gente tem que tratar as coisas do Senhor, o temor em nós, né, faz com que a gente sempre busque fazer o melhor. E me aconteceu dessa semana eu ficar um pouco ruim, mas falei para o Senhor que eu não aceitava isso, porque não foi para isso que Ele me chamou. E firme e forte estou aqui. Amém? Hoje eu vou começar compartilhando com vocês a primeira passagem, Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E aí, quando nós vamos em Gênesis 2:1, está escrito: assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E, havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Muitas vezes, irmãos, eu me ficava pensando, né? Deus é poderoso demais. Ele podia ter feito a terra, os seres vivos, tudo de uma vez só. Bastava um pensamento dele e tudo ia estar feito. Ele já sabia como ia ser, ele já sabia como nós seríamos, como que ele ia fazer e qual era o destino, tanto da terra quanto da humanidade, né? Mas, mesmo assim, mesmo sendo todo poderoso, ele foi capaz de fazer tudo isso em etapas. Né? E aí a gente se pergunta, por que Deus faria em etapas? Qual seria o propósito das etapas do Senhor? Qual seria, né, a função, né, das etapas nas nossas vidas? E aí, quando nós vamos em Gênesis 15, versículo 2. Aqui está, então diz: então disse a Abraão, o Senhor Jeová. Aqui. Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é a Damasceno Eliezer. Disse mais a Abraão: eis que não me tem dado semente, e eis que nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Esse será o seu herdeiro. Abraão, ele era próspero em muitas coisas, irmãos. Nós sabemos da história de Abraão, nós sabemos o quantas riquezas o Senhor entregou nas mãos dele, mas ele não tinha filhos, né? E aí a gente se pergunta, né? Ele tinha muitas coisas, ele podia ter uma vida boa, né? Mas ele não tinha filho, alguma coisa faltava para ele. Mas, até que chegasse o tempo certo da promessa do Senhor se cumprir, para que ele pudesse ter um filho, ele também passou por etapas. Ele passou por processos, porque Deus, ele é um Deus de processo conosco, porque ele sabe das nossas limitações, ele sabe das nossas necessidades, ele sabe de tudo aquilo que foi deformado em nós desde que nós nascemos. Então, ele sabe o quanto a gente precisa ser restaurado, o quanto a gente precisa ser curado, ser transformado. E enquanto Abraão, ele estava esperando a promessa dele se cumprir, aqui, conta que em Gênesis 15:18, Deus, ele fez um pacto com Abraão, onde ele
restaurou os frutos. Aqui, ó, em 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, nesse processo em que Abraão passou, até que a promessa se cumprisse, Deus foi forjando Abraão. Não só nisso, mas ele também mudou o seu nome. E qual é o significado disso? Quando Deus mudou o nome de Abraão, fez com que ele já fosse declarando a promessa que tinha sido feita sobre a vida dele. Abraão significa apenas pai, mas Abraão, conforme o Senhor mudou, significa pai de muitas nações. Então, conforme ele ia declarando o nome dele, ele já ia declarando a promessa na vida dele. Ele já ia concretizando. E durante esse processo, eu imagino o quanto deve ter sido difícil para Abraão e também para Sarai. Por quê? Porque muitas vezes a gente desanima. Muitas vezes a gente se perde nos nossos pensamentos, nos nossos achismos, no senso comum. A gente se deixa levar pelos medos, pelas inseguranças. E eu acredito que quando isso aconteceu também com Abraão e Sarai, que, né, se tornou Sara, e ela fez com que Abraão se deitasse com Agar, foi um momento de desespero. Foi um momento em que ela já não sabia como, o que fazer, para que fazer. Talvez ali naquele momento ela não conseguisse enxergar através da fé como Abraão estava. E acredito Abraão também, por ver a mulher sofrer, também acabou se deixando levar. Então, muitas vezes, nós nos deixamos levar, sim, pelas emoções. E também é nesse processo que o Senhor trabalha as nossas emoções. É nesse processo que o Senhor trabalha também o nosso psicológico, o nosso físico. Tudo que aconteceu com Abraão foi um processo de amadurecimento, de crescimento espiritual. Não porque ele não tivesse vida ou comunhão com Deus, mas para que os propósitos do Senhor se cumprissem na vida dele, através das promessas. Deus foi forjando, Deus foi preparando, capacitou, habilitou ele para que ele pudesse dar conta de tudo. Nós sabemos os grandes feitos que Abraão fez através da vontade do Senhor. Talvez se ele não tivesse passado por aquele processo, ele não ia saber administrar, ele não ia saber lidar, ele não ia conseguir fazer aquilo que era preciso para que o propósito do Senhor se cumprisse. E tudo isso foi bênção na vida de Abraão. Por quê? Porque ele foi segundo o coração de Deus. Ele foi obediente ao Senhor. Imagina os conflitos internos que ele deve ter tido. Imagina os momentos de discussão com ele mesmo. Dentro dele, como nós muitas vezes temos, ele deve ter tido. Mas em todas as coisas ele decidiu obedecer. Ele perseverou na presença do Senhor. Assim também é com a gente, né? Nas nossas vidas, a gente às vezes fica equivocado. A gente, né, acha que sabe tudo. Não, mas tinha que ser assim. Não, eu vou fazer assim. Não, peraí que eu vou ajudar Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus não precisa da nossa ajuda. Somos nós que precisamos dele. Deus, como se ele precisasse da nossa ajuda, né? Ele não precisa. Ele precisa que a gente confie, que a gente dependa, que a gente aguarde nele. É quando a gente lida com nossos filhos, sobrinhos, com pessoas que a gente quer ajudar, mas às vezes a pessoa não consegue se aquietar. A pessoa não consegue ouvir. Existe um furor dentro da cabeça, às vezes, da gente, que a gente não consegue ouvir o silêncio do Senhor. E é nessa hora que o Senhor está trabalhando na gente. Muitas vezes acontece também da gente não conseguir escutar, porque às vezes é uma palavra de exortação, é uma palavra de correção. E aí, às vezes, o nosso ego, a nossa alma está tão viva dentro da gente que a gente não consegue ouvir. Eu falo de experiência própria. Então, assim, muitas vezes a gente precisa que alguns processos que acontecem em nossas vidas realmente aconteçam. E às vezes são dolorosos, às vezes são sofridos, porque é no meio disso que a gente se depara com a gente mesmo, que o Senhor nos confronta. Ele mostra a nossa verdadeira essência, o nosso verdadeiro eu. E é nesses processos que a gente cresce no Senhor.
Em Gênesis 37, agora vamos lá. Gênesis 37, 2, 3 e 4. Desculpa que eu tô um pouquinho nervosa. É uma passagem da Bíblia que eu gosto muito, que é a história de José. E aqui fala, a partir do versículo 2, José, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Eu acredito que, assim como nós, José também estava no momento ali de maturidade. Ou ingenuidade, não sei, talvez ele não visse a maldade, ou o que os irmãos carregavam no coração naquele momento, né? E aí, aquela questão dele sempre trazer para o pai dele o que os irmãos estavam fazendo, só foi aguçando a ira dos irmãos. Aquele leve trás. Só foi ali, alimentando a ira dos irmãos. E se a gente for parar para pensar, como aqui na palavra do Senhor declara, Israel já demonstrava preferência por José, coisa que também acredito que não foi muito maduro da parte dele. Mas ele teve os seus motivos, teve o seu momento. A gente não sabe qual de verdade era a motivação ali do coração dele para ter essa preferência. Mas aqui diz que ele amava José mais do que a todos os seus filhos. Talvez fosse o propósito do Senhor, o espírito próximo a José, que fazia esse amor ser diferente. Talvez a visão, ou simplesmente uma questão de afinidade. Mas o que a gente precisa se atentar é que os irmãos já tinham esse sentimento ruim em relação a ele, por conta dessa preferência. E aí, tudo isso traz coisas como nossas atitudes e as nossas falas também afetam as pessoas. Imagina como era para esses irmãos saber que o pai amava mais a um do que ao outro. Que um era mais preferido do que o outro. Imagino que não deve ter sido fácil, imagino que não deve ter sido tranquilo, mas foi um processo que eles também passaram. Foi algo que Deus fez em etapas na vida deles, porque Deus sabia qual era o propósito lá na frente sobre a vida daqueles irmãos. E o Senhor, ele tem os pensamentos maiores e mais altos que os nossos. E mesmo sabendo de tudo aquilo que eles tinham dentro do coração, o Senhor já tinha um plano também para que eles conseguissem enxergar a verdade. Para que através do processo de cura, de restauração, de aprendizagem deles, eles também pudessem desfrutar das bênçãos do Senhor. Porque ele sabia o quão grande eram os sonhos e as obras que ele já tinha preparado para eles lá na frente. Mas naquele momento eles ainda nem faziam ideia, assim como a gente. A gente fala, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. Mas e o processo para a gente estar habilitado para receber a bênção? A gente vai passar em perseverança? A gente vai passar em obediência, em resignação? Às vezes a gente consegue, às vezes a gente dá uma fugidinha e Deus vem, não, volta, filho, para o caminho. É aqui, ó, é aqui. Só que nesse processo é doído, como eu já disse, dói. Dói porque mexe em, muitas vezes, coisas que a gente tenta guardar lá no fundo, coisas que nossa própria mente tenta apagar para a gente não sofrer. A gente como eu posso dizer, a gente vai levando a vida, né? Deixa, depois eu resolvo, a gente vai deixando para trás. Mas o Senhor, ele é perfeito. Ele não vai construir nada em lugares que se possam desfazer, em areias movediças, em terrenos que não têm vida. O Senhor, ele vai fazer uma fundação. Só que para ele fazer a fundação, ele precisa mexer, ele precisa quebrar, ele precisa cavar. E essa escavação é o que fala com a gente. E aí, depois disso, né, acontece que em Gênesis, né, cadê?
Irmãos, só um minuto. É quando os irmãos de José, aqui, 18, e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele, para o matarem. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E, ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derramais sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos dele, para livrá-los das suas mãos e para torná-lo ao seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia e não havia água nela. Depois, assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam. E eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamos e mirra, e ia levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondemos a sua morte? Vinde e vendemo-lo a este ismaelita, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. É muito complicado a gente imaginar esse cenário, né? O irmão tentando matar, o irmão vendendo, né? Mas eu acredito que aqui nesse processo o Senhor já estava presente. Porque eu acredito que nesse momento, Judá se lembrou de Caim. Lá no passado, que Deus cobrou da mão dele o sangue do irmão que foi derramado. Acredito que nesse momento o Espírito Santo já começou a trabalhar ali neles. Porque se for de ver de fato, a vontade da carne era matar. Por quê? Porque eles tinham ira, eles tinham inveja, eles tinham sentimentos de rejeição dentro deles. Eles tinham sentimentos de angústia, de tristeza, de medo. Eles culpavam a José por não ter o amor do pai, ou como eles achavam que deveriam ter. Então, tudo aquilo que eles precisavam, eles não tinham, eles culpavam a José. E quando a gente está na carne, a gente muitas vezes não tem discernimento do que a gente faz. Mas eu creio que nesse momento o Senhor já estava falando com eles. Porque ao se lembrar que eles não deveriam ter o sangue do irmão nas mãos, eu creio que foi já um livramento do Senhor sobre a vida de José. Não só porque ele viria a ser, mas porque pelo que todos os filhos de Jacó, os filhos de Israel, viriam a ser. E Deus não queria que isso acontecesse no meio deles. E Deus já tinha promessas e propósitos na vida dos filhos de Jacó. Então, eles poderiam escolher, mas eles tiveram livre-arbítrio de fazer aquilo com o irmão deles. Mas, mesmo agindo de forma má e cruel, o Senhor teve misericórdia. O Senhor foi bondoso porque a gente sabe qual é o desfecho dessa família, desses irmãos. A gente sabe o que o Senhor preparou para eles, né? E eu acredito que através da vida do Rubens, né? Naquele momento, quando ele se lembrou do que havia acontecido no passado, ele não queria que a desgraça se acontecesse de novo na família, na vida, né? Das promessas que o Senhor tinha. Né? Ele não queria isso para a vida dele, porque ele sabia qual era o Deus que o pai dele servia. Ele viu o pai dele fazer todas as coisas. Por mais que os nossos filhos muitas vezes não façam igual a nós, eles sabem o que a gente faz. Eles sabem quem a gente é. Eles reconhecem os nossos exemplos, os nossos caminhos. Então eu creio que Rubens ali ele teve um momento de maturidade, de entendimento sobre aquela situação ali, que ele não deveria derramar aquele sangue. E acredito que foi a melhor escolha ali dentro do que ele podia fazer, dentro do que Judá podia livrar o irmão da morte, né, dos demais irmãos. E aí eu imagino
Como que ficou a cabeça de José lá dentro da cova, né? Os irmãos lá comendo, vamos matar, não, vamos vender, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A questão do tempo deve ter sido muito relativo, porque enquanto os irmãos estavam comendo, conversando, talvez se passou 10 minutos, 15 minutos, meia hora, acredito que para José foi uma eternidade. Foi uma eternidade, deve ter sido algo que durou muito. E assim é o nosso processo, mais uma vez. Talvez quem está de fora, às vezes nos ajudando em oração, com conselhos, vê que é um processo que está acontecendo. Mas a gente que está dentro do processo não vê. Muitas vezes a gente não consegue ver o nosso caminhar, a gente não consegue compreender os pontos que nós melhoramos, a gente não consegue ver aonde a gente precisa andar, a gente não consegue ver. Por quê? Porque a gente está tão ali naquele furor que a gente não consegue. E esse é um processo que o Senhor vem nos confrontar. E aí eu fiquei pensando, né? Naquele momento, acredito eu que eu ficaria numa situação de desespero. Eu ficaria, mas os estágios do desespero. E aí eu fui anotando, conversando com o Senhor. E aí eu estava conversando e imagino que primeiro José perdeu o controle racional e espiritual de todas as coisas. Ali naquele momento, acredito que durante o medo e a agitação, ele não conseguiu se recordar dos ensinamentos do pai, que eu creio que tenha passado. Ele não se lembrou de qualquer ensinamento de sobrevivência que ele possa ter tido, porque ele apacentava as ovelhas, então ele sabia como se defender. Então, ali naquele momento, ele recorreu às atitudes físicas. E é nesse momento que as nossas atitudes e falas, elas perdem a prudência. Então a gente age pela carne. No momento de desespero, a gente não tem condições de dar uma palavra, de dar um acalanto, um acolhimento para alguém. Porque é o momento que a gente está sem controle das nossas vidas, do nosso eu, do nosso ser. E aí depois vem aquele momento que a gente fala, bom, já fiz tudo, tô cansado, meu corpo já não aguenta mais, vamos pensar. Vamos pensar. E a gente começa a pensar em estratégias. Porque se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu tirar daqui, pôr daqui, acredito que todo mundo já passou por isso, né? Situação financeira, né? Vamos cobrir daqui, vamos trabalhar em déficit, se eu fizer isso, fazer aquilo. E aí nossa mente não para. A nossa mente, ela começa a trabalhar de uma forma normal, porque são vários pensamentos, várias coisas ao mesmo tempo. E aí é nesse momento que a lógica toma conta. A gente tenta achar uma saída, a gente tenta achar uma resposta através da lógica. E aí é nesse momento que a mente toma conta. Já não é mais o corpo, mas agora é a mente, né? Mas aí tem, depois disso, uma terceira etapa, né? Que aí o cansaço físico e mental já esgotou a gente já está cansado, a gente já está melancólico, a gente já está frustrado. E aí a gente começa a buscar respostas para entender aquela situação. Só que a gente começa a culpar quem? Por que eu estou passando por isso, Deus? Qual o propósito disso? A gente começa a interrogar Deus, né? A gente fala, Deus, mas por que isso? Para quê? Por quê? O que eu preciso aprender? Que não sei o quê. Então a gente começa a argumentar com Deus. A gente começa a falar, a gente começa a questionar, a gente culpa várias pessoas, a gente não consegue olhar para a gente. Às vezes a gente se culpa e isso faz com que a gente fique mais deprimido ainda. Mas é nesse momento que a nossa alma toma conta. Porque a gente deixa as nossas emoções aflorarem. A gente não consegue ainda se aquietar dentro da gente. E aí, no meio desse turbilhão de sentimentos, emoções, pensamentos, é um momento em que a gente já não tem força para mais nada e a gente começa a chorar e clamar ao Senhor. Mas aí é nessa hora que a gente reconhece a nossa impotência, a nossa limitação, que as coisas se aquietam dentro da gente. E a gente pode ouvir o Espírito Santo do Senhor. E assim como é a nossa vida, são etapas, são processos. Esse processo, esses estágios de desespero são a nossa vida. Porque a gente está tão acostumado a estar em forma dinâmica, 24 horas por dia ligado, seja com filho, seja com a fazer, seja de trabalho, seja de casa, seja o que for. A gente está acostumado a estar em movimento. E quando o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, a nossa alma está em movimento, existe um barulho dentro da gente. E a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. Mas quando as coisas apertam,
Quando a gente já não tem controle de nada, é aí que o Espírito Santo fala com a gente. É quando a gente resolve entregar as nossas lágrimas, quando a gente reconhece o quão fraco, o quão falho nós somos. Porque nós somos falhos. Infelizmente, a obra do Senhor foi perfeita, mas o mundo deturpou. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador, mas infelizmente o pecado está aí. E a gente vive num mundo que a todo momento a gente é tentado, aparecem possibilidades, situações que vai corromper a gente, vai nos irar, vai nos indignar. E muitas vezes as nossas atitudes, ela vai contribuir para isso. Nós temos que tomar cuidado. Mas esses processos que o Senhor faz é para que a gente venha a ser restaurado. É para que a gente venha a ser restituído de todas as bênçãos espirituais que o Senhor já entregou para a gente. Nós somos responsáveis, sim, pelos nossos atos. Nós somos. A gente precisa ficar atento, ser prudente. Deus é muito misericordioso com a nossa vida. Ele converte as maldições em bênçãos. Ele nos perdoa. Mas a gente nunca pode se esquecer que Ele é justo. Ele é justo, Ele é correto. Ele nos faz aprender com as nossas consequências. Isso não quer dizer que a gente vai passar sozinho. Quer dizer que Deus vai estar do nosso lado nos ensinando. Foi aqui que você errou, filho. Agora você faz assim. Agora você faz assado. Ou agora você não faz nada. Não faz nada. Só clama, só ora, só busca. Porque nem sempre está nas nossas mãos. Acredito que nunca está nas nossas mãos. A gente tem uma falsa ilusão. E aí, conforme isso acontece, feridas, traumas, as variações de humor, elas vão surgindo. Porque são coisas que estão presas na nossa alma. Na casa de Zadok eu não participei muito, mas eu lembro da aula de merismos. E eu lembro que muitas vezes eu falava, ai pastor, eu tô almática hoje, mas não é verdade. A gente tem que saber reconhecer os nossos estados. Por quê? Porque quando a gente conseguir entender o nosso processo, as nossas etapas, o estado em que nós estamos, nós conseguimos pensar espiritualmente. Senhor, não é nada disso que vai resolver a minha vida. São as minhas lágrimas, a minha adoração, a minha prostração diante do Senhor. A gente precisa usar as armas que o Senhor nos deu, que são muitas. A principal de todas é a oração. Um filho que chega para o pai pedindo ajuda é muito mais vantajoso do que um filho que pega um estilingue e vai resolver sozinho. Nós precisamos orar, falar, ter comunhão. Eu falo para uma colega de trabalho, eu falo, tá difícil? Senta na cama, fala, Jesus, senta aqui, vamos conversar. Aí ela olha assim para mim meio, né? Eu falo, eu faço. Eu faço e dá super certo. E é isso que a gente precisa fazer, porque o mundo é dos loucos, mas dos loucos no Senhor. A gente não precisa parecer sábio, a gente não precisa parecer normal. A gente precisa estar no Senhor, independente do que isso significa para o mundo, né? E eu acredito que depois de tudo isso, depois de todas as coisas, é quando a gente para de se debater, né? Que a gente para de agir como crianças birrentas, querendo as coisas na hora e da forma que quer. Porque muitas vezes a gente fala, ai Deus, que isso aconteça. Não, Senhor, eu entrego nas suas mãos. Mas no primeiro momento a gente pega na mão do Senhor, né? Porque a gente quer do nosso jeito. Não, peraí, Deus, eu quero, mas eu quero assim. Tem que acontecer desse jeito. E não é. Não é. Principalmente quando a gente ora por alguém. Quando a gente ora por alguém, Deus vai mudar primeiro a gente. Ele vai trabalhar primeiro na gente, para depois trabalhar naquela pessoa. Experiência própria. Porque a vida é assim. Primeiro a gente tem que tirar a trave dos nossos olhos, para depois ajudar o irmão. Como que a gente vai ajudar se a gente também está com o véu na cabeça e não consegue ver direito? É difícil, né? É muito fácil falar para o outro o que ele tem que fazer, mas não, eu não. Não é assim. Deus não trabalha desse jeito. Deus, ele faz todas as coisas da forma certa. E como eu disse, é nesse momento que a gente é confrontado com as nossas ações, com as nossas atitudes, com as nossas condutas. Nós nos autoanalisamos como pessoas, como os cristãos, porque quando o Espírito Santo ele nos confronta, é a verdade ali. Não tem como fugir.
A gente pode querer negar, mas a gente sabe no fundo. A gente sente a correção do Senhor, a gente sente o Senhor falar, e aí a gente precisa dobrar o nosso orgulho e reconhecer as nossas falhas, se arrepender e seguir em frente. Seguir em frente, confiando no Senhor, esperando no Senhor, porque a vitória Ele já deu. Mas a gente precisa passar pelo processo, pelas etapas, porque como eu falei, Deus, Ele é maravilhoso, Ele é todo-poderoso, Ele continua criando o universo. Abaixa o pensamento dele, Ele podia ter criado o mundo, só de pensar, feito tudo. Mas ali Ele quis mostrar que Ele respeita as nossas etapas, Ele sabe das nossas limitações e Ele vai trabalhar conforme a gente precisa. Por quê? Porque assim como Deus foi criando a terra em várias etapas, porque uma precisava da outra, como um ciclo vital, assim as nossas vidas. Nós temos um ciclo vital girando dentro de nós pelo Senhor. Mas o que deve reger as nossas vidas é o Espírito. Nós devemos permanecer no Espírito, não que seja fácil, mas a gente deve permanecer mesmo nas nossas mínimas forças. Acredito que não só eu, mas muitas vezes a gente não conseguia nem orar. Às vezes tem situação que a gente não consegue nem orar. A gente só fala, ó, Senhor, tô aqui. Ou senão a gente só se ajoelha e derrama lágrimas. Quem consegue chorar, tem gente que tem mais dificuldade. Mas o Senhor vê os nossos corações, os nossos pensamentos. E Ele sabe quando a gente está desesperado pelo auxílio dEle. E eu acredito que nesses momentos é quando a gente realmente tem um encontro com o Senhor. É nesses momentos que a gente sente a presença, o cuidado, o carinho. A gente sente verdadeiramente quem é Deus nas nossas vidas. E só para finalizar, em Isaías 5:5, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, por mais que a gente esteja acostumado a ter o controle, a dar o direcionamento, né? Muitos dizem aí que é espírito de liderança. Nada está nas nossas mãos. Quando a gente entrega as nossas vidas no Senhor, a gente tem que ter a ciência, a certeza, a confiança de que todos os planos e caminhos do Senhor é mais altos do que o nosso. Mesmo que para nós não faça sentido, mesmo que esteja doendo, mesmo que seja difícil, doloroso, mesmo que mexa com coisas que a gente tentou esconder durante toda a nossa vida. Os pensamentos e os caminhos do Senhor são muito mais altos do que o nosso. Então que a gente possa crer verdadeiramente de que, independente do que esteja acontecendo, cada um aqui tem um processo, cada um aqui sai em uma etapa diferente, mas o Senhor é quem faz todos eles. O Senhor é quem promove, que dá começo, dá meio e dá fim. E que a gente possa entender onde estamos no nosso processo, em qual etapa, e que a gente possa verdadeiramente conseguir sempre se lembrar e ter essas passagens gravadas no nosso coração. Que nos momentos de dificuldade são elas que nos dá vida, porque a palavra do Senhor é viva e ela vai nos dar vida em abundância. Amém? Até aqui me deu o Senhor. Agradeço a oportunidade. Desculpa o nervosismo. Viu? Deixa eu completar aqui, então. Por isso que você entendeu, então, por que José criou a porção dobrada, Efraim, Manassés? Por quê? Por quê? Porque Deus já estava preparando o bolo lá para ele. Lá. Não é assim? Então, mesma coisa Deus está fazendo com cada um. Como Ele fez, Ele faz comigo com você. Não Amém. Não adianta a gente querer queimar etapa. E outra coisa. Eu estava ali e Deus estava falando para mim o seguinte, que Ele utiliza a receita que Deus tem, é a mesma para toda a criação. Para toda a criação.
Entende? Então a gente tem que respeitar o poder de Deus. As pessoas não respeitam. As pessoas acham que eu nasci assim, cresci assim, então eu vou para cima. Síndrome de Gabriela. Vai quebrar a cara. Né? Vai quebrar a cara. E por isso que a Bíblia mostra muitos que quebraram a cara. Né? José foi um. Foi. Em Guarulhos. Então, Deus fez ele. Fofoqueiro. E você sabe, ele ficou 20 anos na cadeia. É um processo. 20 anos. Ele foi aprendendo. Somos desse. E outra coisa, essa briga dessa família, o resultado está aqui. Ó. Essa briga de irmãos, e houve, foi muito séria. Sim. Essa confusão dos 12. Né? E aí surgiu a nós, filhos de Abraão. Aleluia. Amém? Amém. Você vai em paz. Amém. Né? Para a sua casa, Glória a refletir Deus. nisso, isso aí é sério, é uma coisa que a gente precisa pensar muito, né? Porque quanto tempo mais, Senhor, o Senhor tem para mim, não é assim? Exatamente. Então a gente tem que descansar e esperar a hora certa. Sim. Deus age. Glória a Deus. Vai em paz, que o Senhor te acompanhe, tenha um Amém. ótimo final de dia. Aleluia. Domingo temos culto aqui, querido. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe. Eu fui outro.